Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal STF STJ de Portas Abertas. Como quem já nos acompanha, você já sabe que aqui a gente ajuda você a se tornar um especialista na atuação perante os tribunais superiores. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Mário Trigo, sou advogado e procurador do Distrito Federal, com atuação nessa área perante os tribunais superiores de mais de 20 anos. Se somar ainda o que eu já tive, né, como o tempo que eu tive como assessor de ministro da STJ, assessor no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sempre trabalhando com processos, a gente pode somar aí mais uns 7 anos, né? Porque desde que eu me entendo por gente, desde quando eu estagiava, eu sempre trabalhei com processo. E a toda experiência minha aí, né, e de os nossos também, os outros colaboradores aqui do canal, a Mirella, o Davis, a Carolina, todos os operadores do direito, a gente sempre tenta trazer para você algo interessante, um ponto relevante nessa atuação, uma questão importante que às vezes pode fazer a diferença aí na tua atuação, e é isso que eu estou trazendo aqui hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho, vamos passar aí perto dessa questão dos recursos repetitivos, das teses firmadas pelos tribunais superiores, especialmente aqui o caso de hoje, eu vou tratar do STJ, né, o que é um precedente, e isso tudo é muito relevante, que isso ajuda a você, vai te ajudar, né, muitas vezes, quando você entende um pouco dessa sistemática, como é que estão sendo criados os precedentes, o que não é precedente, você vai entender melhor essa sistemática, vai te ajudar, né, vai te ajudar a, muitas vezes, conseguir derrubar uma decisão, por exemplo, uma decisão de um presidente ou de um vice-presidente de um tribunal estadual que pode ter trancado o seu REF com base numa interpretação ali, não é, de uma tese fixada, não é, nesses precedentes. E isso muitas vezes pode estar equivocado, pode estar errado. E você tem que entender que isso pode estar errado e que há recurso, que há chances de você tirar o teu processo dessa vara comum e mostrar para os tribunais superiores que aquilo que está sendo dito ali no tribunal, ali embaixo, por aquela decisão que você certamente iria agravar, nessa hipótese que eu estou falando, não está correta. Mas para fazer isso aí, a gente tem que entender realmente como é que funciona o sistema, né, como é que tudo isso acontece. É por isso que eu estou aqui hoje, né, tentando trazer, é o assunto que eu vou trazer hoje. Eu vou falar dessa emenda regimental 26 de 2016 do STJ e desse precedente. É um precedente do STJ, foi divulgado agora nesse ano, muito recente, que é muito interessante, falando, né, da força vinculante dessas teses de repercussão, de recursos repetitivos fixadas pelo STJ, como que funciona tudo aí, um pouquinho disso aí. Claro que o nosso tempo aqui, né, você sabe, é limitado, não dá para falar tudo, não dá para aprofundar demais, mas eu acho que a ideia que eu já vou te trazer hoje já vai te ajudar muito, vai abrir teus olhos para você perceber a importância disso aí e como é que funciona, entender um pouco aí desse funcionamento do sistema, tá bom? Então, voltando aqui, né, nossa questão, olha o que é importante, né? E eu sigo aqui, né, no roteiro, e é uma coisa muito engraçada. Antes de começar, não é, essa nossa conversa de hoje, eu gosto sempre de, às vezes, fazer uma comparação, né, trazer uma questão que aconteceu, é, às vezes na minha vida, como é o caso de hoje, né, que é como é que é a importância, né, dessa comunicação, de não ter ruído na comunicação, do significado das palavras, termos, expressões que são usados, inclusive nessas teses, né, de fazer esse enquadramento realmente do caso concreto a um caso anterior, né, um caso anterior que já ocorreu, que ficou firmado ali como um precedente e que vai servir de paradigma para casos futuros. Né, e como é que funciona essa sistemática de enquadramento e a importância disso aí. Por exemplo, lembrando uma situação inusitada, uma vez eu estava viajando com a minha esposa, não é, com a Mirella, com amigos, a gente estava no Canadá, a gente tinha ido fazer snowboard ali no Canadá, um dos esportes que eu gosto de praticar, e o clima não estava bom, choveu demais, a estação não ficou boa, e a gente resolveu na louca ir para os Estados Unidos de carro. A gente alugou uma van com motorista
e aí começamos a descer ali da costa oeste ali do Canadá, de Whistler, para os Estados Unidos. A gente queria chegar até Lake Tahoe. E a gente foi para a estrada, mas sem, né, fazendo uma passagem assim de um dia para o outro, né? A gente tinha comprado, acho que umas passagens ali de Seattle, de avião lá para Lake Tahoe, né, para a região ali de Lake Tahoe. E o que que acontece? A gente tinha que passar a fronteira, né? Tinha que passar a fronteira ali nos Estados Unidos, sempre é difícil passar a fronteira, né, Canadá e Estados Unidos. E o que que aconteceu? A gente estava ali brincando, aquele grupo de amigos conversando, rindo, e o motorista ali com a gente, de repente eu vi o motorista puxando ali um chiclete, né, uma goma de mascar, e eu com aquele meu inglês macarrônico, né, ainda na época ainda era pior, hoje já está melhor. Eu vi ele mascando chiclete, eu queria pedir para ele, então eu pedi para ele ali, né, mais ou menos devo ter falado alguma coisa assim, só que eu errei na pronúncia. Eu falei, "Could you please give me a gum?" E não falei a gum. E no inglês, às vezes, uma pronunciazinha assim, né, pequena, né, um erro ali mínimo na pronúncia. Às vezes você pode estar pensando, não foi tão mínimo assim, tudo bem, concordo, mas para quem fala o inglês macarrônico, não parecia ser algo tão assim, né, distante. Eu já estava feliz que eu tinha me lembrado praticamente da palavra toda, né? E o motorista já quase ali na fronteira deu um salto para trás, assustou, falou: "Gum, do you want a gum?" Né? E aí todo mundo no carro riu, e aí a gente explicou, né, que a gente só queria o chiclete, ele morreu de rir e tal, e a gente passou, foi tudo tranquilo, mas é para lembrar, né, para mostrar como é que é difícil, né, às vezes, esse entendimento, esse ruído na comunicação pode acontecer. E no direito não é diferente, né? No direito não é diferente. E muitas vezes o que acontece na hora de fixação de uma tese, às vezes, muitas vezes, não é um enunciado de uma súmula, né, que a súmula ela decorre ali de uma sequência de precedentes, de enunciados que vem evoluindo com o tempo, e muitas vezes aquele enunciado ali, né, aquele verbete sumular ali, ele não reflete, ele muitas vezes não consegue ser entendido, né, perfeitamente, né, pelos operadores, pelos aplicadores do direito, e às vezes ocorrem equívocos nessa aplicação. É exatamente por isso, porque é um paradigma, né, foi praticamente um paradigma, um enunciado que é para ser aplicado aí a vários outros casos, né? Casos que seriam, semelhantes e que, teoricamente, teriam que ser enquadrados ali naquela situação, daquele verbete simular, mas muitas vezes também acaba-se por colocar ali outros casos, os operadores, os julgadores, dentro do âmbito de alcance daquele verbete simular, quando para um caso concreto que, na verdade, não caberia, não deveria estar ali naquele conjunto. E é isso que nós, aqui, advogados, temos que fazer, né? Lutar para que essa aplicação, essa interpretação, esse enquadramento não contenha erros, não contenha equívocos, e a gente tem que saber o que fazer, como apontar, mas para isso a gente precisa antes entender tudo isso aí, né? Então, essa importância, e a doutrina tem falado isso, né? Dessas teses firmadas pelos tribunais superiores, né? E aquilo que eu falo, né? Das missões que são cabíveis ao STJ e ao STF como cortes superiores, não é? Ao STJ cabendo a guarda da Constituição, desculpa, ao STJ cabendo a guarda do direito federal, ao STF a guarda da Constituição. E um dos objetivos principais que hoje o atual CPC traz, né, com uma força muito grande, uma grande mudança que aconteceu no atual sistema processual civil, é o quê? É exatamente essa tentativa de se dar unidade na aplicação do direito, tanto ao direito federal como ao direito constitucional, evitando-se o quê? Evitando-se decisões conflitantes em casos idênticos, em casos assemelhados, né? Que gera o quê? Gera insegurança jurídica, né? Vai contra ali o princípio da isonomia, né? Dois cidadãos, duas pessoas com casos idênticos, cada uma recebendo
uma situação e recebendo na mesma situação, mas cada uma delas recebendo uma resposta diversa do Poder Judiciário. E isso não é bom, nem para o Estado de Direito, nem para o Poder Judiciário, muito menos para o jurisdicionado, que fica com aquela sensação de insegurança jurídica. Então, o Código atual, né, o CPC atual, ele vai ele está muito forte nessa área aí, né? Nessa tentativa de evitar que até mesmo os próprios tribunais, né, emitam decisões conflitantes, né, dependendo do caso, casos iguais e dependendo do juiz, né, ou da turma ou do tribunal, a decisão, o resultado daquele julgamento, a conclusão em relação àquela questão jurídica que foi posta ali é diferente, né? Então isso não é bom para ninguém. Por isso que o código ele preza muito isso aí, para evitar o quê? Para evitar, né, a denominada jurisprudência lotérica, não é? Aquela loteria. Né? Jurisprudência não pode ser loteria. Né? Não, você não pode entrar com ação, com processo, ficar torcendo para que caia num determinado juiz, para que determinada turma de um tribunal julgue o teu caso, porque a outra turma julga de uma forma diferente. Ah, porque eu vou ter que entrar com a ação, se der, vamos tentar entrar em tal tribunal. Né? Às vezes você tem uma chance, né, de entrar em tribunais diferentes, por exemplo, a Justiça Federal, Brasília, né, é sede de todas as ações, qualquer um pode acionar, né, na Justiça Federal, pode acionar a jurisdição do Distrito Federal ali, de Brasília, do TRF1, às vezes pode ter uma divergência entre TRF1 e um TRF de uma outra região do país, e pode ser mais interessante entrar ali ou fugir. Então, isso tudo, né, tem que ser evitado. Isso tudo tem que ser evitado. E aí, o CPC criou esses mecanismos. Não é? A gente criou os mecanismos do IRDR, né, o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o regime de julgamento do recurso especial, recurso extraordinário por regime repetitivo, não é? São os denominados recursos repetitivos, uma série de mecanismos aí, né? Repercussão geral no STJ, as ações de controle de constitucionalidade concentrado, tudo isso como forma de orientar ali a aplicação do direito pelos próprios juízes e tribunais. Né? E tudo isso para se evitar o quê? Exatamente, né? Para se evitar a insegurança jurídica, né? Para se evitar a insegurança jurídica e que os tribunais e o Poder Judiciário dê realmente uma resposta ali mais esperada, confiável, né? Esperada e que não cause surpresa aos jurisdicionados. Então, hoje eu vou falar um pouquinho disso aí. Tem esse precedente aí do STJ, uma petição que até do Distrito Federal muito interessante. Eu vou fazer uns comentários aqui com você, né? E isso aí, como eu já tinha dito, por exemplo, né, a importância de você entendendo toda essa sistemática, não é? Saber que muitas vezes o que está escrito ali em determinado tema, o caso do STJ, os temas, não é, de recursos repetitivos anteriores à emenda regimental 26 de 2016, eles não são vinculantes. Então, o que você está lendo ali, muitas vezes, não é o que está contido no julgado, no verdadeiro precedente. Então, isso é muito importante, porque às vezes o teu recurso pode ficar trancado lá embaixo e o que está escrito ali no tema não é bem o que foi decidido no precedente. E isso pode afetar a subida ou a não subida de um recurso especial. Você consegue entender a importância disso aí? Estou sendo claro? Olha, pessoal, qualquer coisa vocês vão deixando aí os comentários, a gente responde depois para vocês, tá? Tanto no canal do YouTube, como no Instagram ou no Facebook. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Claro, eu não faço só isso aqui, né? Eu tenho escritório, eu tenho a procuradoria, às vezes eu não tenho tempo realmente de parar e ver tudo, mas a gente vai tentando, nós somos uma equipe, né? Então a gente vai se ajudando e da melhor maneira possível a gente vai tentando responder as dúvidas que, porventura, você tenha, tá? Se estiverem gostando aí, pessoal, deixem seus likes e compartilhem com seus colegas, tá? Por favor. Eu sei que esse tema de hoje não é um tema fácil, né? Hoje eu não estou falando de algo simples,
né, de algo que a gente pode evitar com simplicidade. Muitas vezes eu falo, pô, 80%, né, da nossa atuação em tribunal superior, quando vai fazer um recurso, é você evitar muitos erros que são simples de serem evitados, né? E hoje eu não estou falando de erro, né? Hoje eu estou falando de uma questão um pouquinho mais além, né? Um pouquinho mais complexa, eu sei disso, mas é uma questão muito bonita, muito interessante, que a gente sempre precisa estar estudando. Eu mesmo, eu não acho que eu domino tudo sobre isso aí, né? Obviamente, mas eu tento, na medida do possível, trazer a minha experiência e também um pouquinho que eu estudo para trazer aqui para você, né, esse tema tão relevante, tão importante, que pode fazer diferença aí na tua atuação. Tá? A gente sempre tenta trazer coisa que está aí, né, que está em voga e está realmente relevante, né, nesse nosso mundo aí, nessa nossa atuação perante os tribunais superiores. Então, o que acontece? Vamos lá, qual a importância do precedente? Né? Eu já vou definir o que é precedente, mas qual a importância do precedente? O que acontece hoje? Hoje, na atual sistemática do CPC 2015, um juiz ou um tribunal, ele, por exemplo, ele não pode deixar de aplicar um precedente, ele não pode ignorar a aplicação de um precedente. Você está julgando um determinado caso e já tem uma decisão com força obrigatória, um precedente, né, oriundo do STJ ou do STF, ele não pode simplesmente ignorar esse precedente e julgar ao seu bel prazer, como ele julgaria, né, antes da publicação, da edição, da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil. Como é que era antigamente? Na época que eu comecei ali, entrei na faculdade de Direito, estudante, depois fui ser estagiário, trabalhei na PGR, trabalhei no TJ, na STJ. E como é que era antes? Os tribunais julgavam, normalmente, o recurso especial, o recurso extraordinário, não havia sistema de recursos repetitivos, e a jurisprudência dos tribunais superiores, ela era persuasiva, ela servia de um norte, uma orientação, mas ela não obrigava os juízes e os tribunais estaduais ou tribunais federais a baixarem a cabeça e seguir aquele precedente. Hoje é diferente, quando se trata de precedente, e eu já vou falar com você aqui o que se entende como precedente, o que está ali no código, os tribunais, os juízes não podem ignorar. Como também, né, ele tem que aplicar o precedente. Para ele deixar de aplicar, ele tem que ter um ônus argumentativo muito mais forte, muito mais pesado. Ele tem que dizer por que ele não está aplicando. Por que ele não está aplicando? Né? Porque não é o mesmo caso, é diferente? Ou esse precedente já foi superado? Ou esse precedente deve ser superado? Então, ele vai ter que trabalhar muito bem isso aí, senão a decisão dele não vai nem mesmo ser considerada uma decisão fundamentada, tá? Não vai ser considerada nenhuma decisão fundamentada. Eu vou abrir aqui para você, vou até compartilhar. Veja só isso aqui, que interessante, tá? Quando a gente fala isso da decisão, né, ser ou não ser fundamentada, né? E olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Aqui. Aí eu já vou aqui compartilhar com você. Ó. Esse aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui o que diz, ó. Então, se o julgador fizer isso, né, ignorar um precedente, por exemplo, né, e não justificar o motivo pelo qual não seguiu esse precedente, olha que interessante. Essa decisão dele vai ser tida como uma decisão não fundamentada. Uma decisão não fundamentada. Olha o que diz o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º do CPC 2015. Ó. Isso aqui é a letra, tá? Eu copiei do artigo. Isso aqui é o artigo. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, veja como é importante hoje, ele está falando aqui ó, em precedente, ó,
invocado pela parte, está vendo? Ó? Então, veja como é importante o precedente, né? Como mudou o nosso sistema, né? O sistema do civil law, em oposição ao common law, que é o sistema anglo-saxão, né? Estados Unidos, Inglaterra, e é o nosso sistema mais próximo do italiano. Não dá para dizer ainda hoje que o nosso sistema é igual ao common law, não é. E por que não é? Porque no common law, o direito, né, a principal fonte do direito ali, o direito nasce mesmo das decisões judiciais, né, dos casos que foram julgados pelas cortes supremas. E no nosso caso, não. O nosso direito, a maior fonte ainda é o que? A lei. Mas os tribunais superiores agora têm muito mais força a jurisprudência deles, porque ao interpretar a lei, aplicar a lei, né, a guarda da Constituição, a guarda do direito federal, os precedentes que eles firmarem, esses julgamentos que eles firmarem, que vão servir como paradigmas para diversos outros casos que se enquadram naquela mesma situação, eles têm muito mais força. Agora, eles têm força obrigatória também. É um pouquinho diferente ali a origem. No final, no resultado final, dá quase agora, quase a mesma, o mesmo resultado prático, mas não dá para dizer que é a mesma coisa, tá bom, gente? E falando assim, bem informalmente, assim, sem aprofundar em doutrina, essas questões conceituais, não é o nosso, não é o nosso objeto aqui. Não é? A gente gosta de falar de prática. Eu quero sempre entregar para você, no final da live, eu quero que você saia aqui, não é, com alguma coisa que fala, pô, caramba, né? Isso eu não sabia. Pô, isso é interessante eu estar com isso na mente, estar atento a isso aí. É sempre isso que eu quero trazer aqui para você. Tá? Então, ó, se tiver legal, se está gostando, deixa o like aí para a gente, que nos ajuda também. E depois diga para nós aqui no canal, comente, fala, pô, Mário, gostei disso aí, não tinha pensado nisso, que sacada, traz uma outra sugestão, uma outra questão também, que às vezes eu não falei aqui, porque não dá tempo de falar tudo, né, gente? Então, vai me ajudando aí também. E agora eu vou falar com você, e eu vou aqui de novo já, né? Já eu vou compartilhar essa tela para ficar mais fácil para você fixar, né? Porque eu também, eu não sei vocês aí, vão dizendo aí, pessoal, quem tem memória visual aí, a minha memória é muito mais visual, acho que 90% da minha memória é visual, né? Às vezes eu tenho até problema e da briga, né? Casamento, essas coisas, a Mirella briga comigo, que diz que ela fala as coisas, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? E é isso, porque às vezes se ela falar comigo, eu não estiver olhando para ela, realmente vai passar por um ouvido, né? Vai passar direto, vai entrar por aqui, sair por aqui, vice-versa. Eu preciso estar vendo, a minha memória é visual, de muita gente acho que da maioria é. Então é sempre bom a gente compartilhar, né, o que eu tenho aqui, o que eu fiz, o que eu preparei para vocês, né, para você entender aqui, né? Eu vou deixar até a pergunta para você entender do que a gente está falando e a importância disso aí. Então, olha aqui, ó, o que é um precedente? Vamos ver aqui, o que é um precedente? Então, ó, tá aqui, né? Precedente no sistema atual, isso que eu que escrevi, né? Mas sempre estudando, vim trazendo alguma da doutrina, eu estudo, né? Eu cito, gosto muito do professor Arruda Alvim, leio muitos livros dele, o Marinoni também, né? São os livros que eu tenho lido ultimamente. O Marinoni está com uma coleção muito boa também de comentários ao CPC, bem extensa, bem legal. Claro, às vezes não é acessível para todo mundo, né? Mas é sempre bom. Se você puder, tem que investir também um pouquinho em livro, né? Um pouquinho em doutrina, que isso ajuda, dá base para a gente. Né? Então está aqui, ó. Precedente no sistema atual é uma decisão de observância obrigatória, né? Obrigatória pelos tribunais e juízes. E apenas algumas decisões têm essa qualidade. Então vamos ver aqui quais decisões têm essa qualidade. Ó. O RE, né? O recurso extraordinário julgado em regime de repercussão geral. É uma das decisões que tem a qualidade de precedente. Aquele precedente que eu falei ali, né, que o 927 considera, né, como que vai gerar uma força obrigatória ali. Não é? O que mais? Olha aqui, ó, o 927. Então, antes, o regime, né, esse regime de repercussão geral, o RE julgado em regime de repercussão geral, isso aí vem da Constituição, tá lá na Constituição, lá no artigo 103. Né? Mas
aqui o 927, até posso colocar aqui, para a gente não esquecer, né? Constituição Federal, artigo 103, acho que é parágrafo, opa, acho que é o parágrafo 3º e tal. Ali a gente vê, eu posso até olhar aqui para vocês e confirmar isso aí direitinho, tá? Mas é por ali. E aí, o 927, né? O que ele diz? Ó, os juízes e os tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Então, aqui, ó, você tem aqui as ADINs, né? Opa, as ADINs, ADI ou ADINs, né? Lembra? ADI ou ADINs, porque também a ação direta de constitucionalidade é a DPF, né? Preceito fundamental. Por exemplo, são exemplos, né, de ações em que o STF faz o controle concentrado de constitucionalidade. Ali ele forma um precedente que tem que ser seguido pelos demais tribunais, inclusive o STJ, né, os tribunais estaduais, regionais, federais e os juízes, né, todo o sistema judiciário, inclusive, muitas vezes, até os tribunais, as justiças especializadas, né, a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e, às vezes, até mesmo a Justiça Militar, dependendo do conteúdo ali do precedente, né, da matéria que foi julgada ali, né? Aqui, ó, aqui tem, deixa eu puxar aqui os enunciados de súmula vinculante. Então tem a súmula vinculante, o próprio nome já fala, já é vinculante, né? Então, a partir do momento que se editou a súmula vinculante, ela vai vincular todo mundo ali. Só que o que é? A súmula vinculante também vai vincular, inclusive, a administração. Né? A administração. Tá? Administração direta, indireta. Depois, inciso 3, acórdãos, né, os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recursos extraordinário e especial, repetitivos. Então, olha só, né, são três situações aí, o IRDR, né, o IAC, né, o IAC na ordem, IRDR, e os recursos extraordinários especial repetitivos. Tá? 4, tudo isso é precedente. Né? Precedente. Né? Precedente para quê? Para que é feito ali? Não é? É aquele caso de do julgador não poder ignorar esse precedente, né? Não poder dar uma decisão quando, no caso, o caso se enquadra no precedente, ele não pode ignorar esse precedente para julgar pela sua, né, vontade própria, pelo que ele pensa, não pelo que o judiciário, representado pelas mais altas cortes do país, já decidiu a respeito. Né? E aí, seguindo, ó, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, e do STJ, em matéria infraconstitucional. Né? E depois, por fim, aqui, ó, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, aqui, ó, orientação do plenário ou órgão especial, quem estiver vinculado. Quem é? Para quem que o legislador? Os juízes ou desembargadores ou ministros, não é? Porque aqui, os juízes e os tribunais observarão as turmas, né? Então, uma turma não pode destoar, uma turma do STJ não pode destoar do entendimento ali do seu órgão especial, no caso, a corte especial. Não é a mesma coisa, um órgão fracionário, que seja uma primeira, segunda, terceira sessão, ela não pode, né, julgar uma causa contrariamente, não é? Contrariamente ao que já julgou a Corte Especial da STJ, por exemplo. Não é? Sem um devido ônus argumentativo, né? Sem um reforço na argumentação, para dizer, olha, não é o mesmo caso, ou esse presidente tem que ser superado, eles têm que, não pode ser simplesmente ignorado isso aí. Não é? A mesma coisa o plenário, por exemplo, quem julga a matéria ali, jurisdicional, né? Direito, no STF, é o plenário, né? Uma órgão, primeira turma, segunda turma, plenário. Né? No STJ, o plenário do STJ não julga a matéria de direito constitucional, jurisdicional, né? Não são acórdãos, né? Decisões de processos de recurso especial, embargos de divergência, não. Quem faz isso é a Corte Especial, competência da Corte Especial, que é o órgão
maiores, né, que faz, às vezes, do plenário do STF no STJ. Né? O plenário do STJ julga matéria administrativa, então você tem que estar também sempre de olho nisso aí. Tá? Então, isso aí é importante, não é? Esse 927 é um artigo muito, muito, muito importante. Não é? E a outra coisa, outro artigo que você tem que estar de olho, no próprio 927, o parágrafo 5º fala que os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando. E a questão que eu trago é exatamente esse problema, a problemática da divulgação. Né? Então, teve um julgamento, e esse julgamento, né, a petição 12344-DF, o ministro relator foi Og Fernandes, primeira sessão do STJ, julgado por unanimidade, agora, em 28 de outubro de 2020, publicado em 13 de novembro de 2020. E o que ele diz aqui? Olha que interessante isso. Né? Eu vou aqui de novo trazer para você, né? Porque vou deixar aqui e a gente vai passando junto aqui, porque é isso que eu quero. Era aqui que eu queria chegar. Né? Era aqui que eu queria chegar. Olha só que interessante, isso é recente, uma decisão recente. Olha isso aqui. As teses repetitivas do STJ do período anterior à emenda regimental 26 de 2016 do RISTJ, Regimento Interno do STJ, possuem, então o que elas possuem, aquelas teses repetitivas? Possuem natureza administrativa, de caráter meramente indexador, encontrando-se o precedente vinculante no conteúdo efetivo dos julgados. Então, olha que interessante isso daí. Depois eu volto aqui na página. O que é importante isso aí? É quase como, não é, esses temas repetitivos, né, o que acontece? Essas teses repetitivas é quase como se fosse uma ementa de um julgado, né, do STJ, um precedente mesmo ali. Só que o que o STJ disse aí nesse julgamento? Antes dessa emenda, e por que é importante a emenda? Não é? O que fez a emenda de 26 ali, né? Essa emenda, ela criou a comissão gestora de precedentes ali no STJ, criou um órgão para tratar desses temas, dessas teses, né? Para fazer realmente essa publicação, organizar. Antes não tinha isso. Então, tudo que foi feito antes, o STJ entende, a partir desse precedente, deixa claro que era o quê? Era como se fosse uma indexação de uma ementa. Eu posso até falar disso, quando eu entrei no TJ, lá no DF, eu fui trabalhar na jurisprudência, fazia o inventário de jurisprudência, eu tinha a turma da jurisprudência que tratava o quê? Só da indexação. O que a gente fazia ali? A gente lia o acordo inteiro, pegava as principais questões, os pontos principais, qual era a matéria, o que estava sendo julgado ali, e a gente fazia indexação. Né? Jogava as palavras-chave. Para quê? Para quando a pessoa fosse fazer uma pesquisa de jurisprudência e quisesse, né, encontrasse aquele precedente, aquele acórdão, né, falando com base naquelas palavras-chave que a gente selecionou e colocou ali. Isso, basicamente, é o que se fez até a emenda 26 de 2016 no STJ. Né? Tinha uma equipe de funcionários que faziam o quê? Faziam essa indexação dessas teses de recursos repetitivos. Mas, muitas vezes, né, essas teses, elas podem, essa indexação pode não refletir o real significado do precedente, daquela tese que foi julgada pelo tribunal. E é isso, né, que nessa petição 12344 do DF, o ministro Og Fernandes, acompanhado ali, né, pela primeira sessão, e de forma unânime, disse: olha, as teses repetitivas do STJ do período anterior à emenda regimental 26 de 2016 possuem natureza administrativa de caráter meramente indexador, encontrando-se o precedente vinculante no conteúdo efetivo dos julgados. Então, olha que interessante. Às vezes, e por que eu trouxe isso aqui hoje? Olha que legal. Às vezes, você pode ter um recurso especial, por exemplo, trancado lá na origem, com base numa dessas teses. Eu vou mostrar aqui algumas, ele fala, eu vou mostrar um pouquinho de ementa, que realmente não, muitas vezes, podia ter alguma diferença de significado aí entre o que a tese, né, o que a tese era realmente, qual era o precedente de fato lá que vinculava,
e o que estava escrito ali na indexação, que estava sendo publicado pelo STJ como uma tese de recurso repetitivo. Podia haver diferença nisso aí, e essa diferença podia ser significante até o ponto, não é, de alterar o significado mesmo do que se entendia como precedente. E aí o teu recurso ser enquadrado no precedente ou não ser enquadrado no precedente de uma forma equivocada. Olha, vocês estão conseguindo pegar isso aí, gente? A importância disso? Que é muito importante isso aí, tá bom? Isso é muito relevante. Você tem que lembrar, quando foi o teu recurso foi trancado assim, a gente tem que fazer qual recurso. Quem já acompanha a gente, quem já é aluno dos nossos cursos, né, já sabe que é, né, em relação à questão do precedente, né, de recurso repetitivo, repercussão geral, você tem que fazer o agravo interno para o órgão especial do tribunal local. Né? Então, o que acontece? Nesse agravo interno, a gente tem que trabalhar exatamente isso. Falar, olha, o que estava ali, esse tema, essa tese repetitiva que está escrito ali, não é bem o que foi julgado pelo STJ. O precedente é outro, é diferente. E é isso que ele fala aqui mais na frente. Eu vou voltar a compartilhar com você, tá? Rapidinho, já estamos aqui com a hora avançada, né? E vamos lá, ó. Então a gente vem aqui, ó. O que ele falou foi isso aqui, ó. E olha o que ele fala que interessante. Aí ele vem, ó. Ele explica aqui, ó, visando a melhor organizar a jurisprudência qualificada, aumentando sua observância pelos jurisdicionados em instâncias ordinárias, foi adotado em 2013 pela Unidade Administrativa de Gestão de Precedentes, então denominada NURER, a atual metodologia, a qual a página de recursos repetitivos do STJ, né, organiza as informações por temas. E aí ele fala, olha, os encarregados estudaram os acordos, fizeram interpretação e chegaram às redações das teses, que hoje estão contidas aí nesse banco de dados repetitivos. Então, aí ele fala, a atividade, naquele momento, não teve caráter jurisdicional. Os ministros julgavam os recursos e adotavam usualmente a forma acórdão, né? Sem explicitar detidamente o teor ou redação estritos da tese, depois que isso mudou. Então, aí ele vem e fala aqui, ó, nos acórdãos tratados nessa revisão, as teses nesse período, anterior à emenda regimental 26 de 2016, né, não constaram necessariamente nem mesmo das emendas, ao menos na exata forma em que publicadas umas e outras. Tratou-se, reitere-se, de providência estritamente administrativa, exercida de forma independente e após completamente exaurida a jurisdição. Então ele fala ó, que essas teses elas não têm, né, aquela força obrigatória vinculativa, porque não estavam exatamente os próprios acordos, os ministros não se preocuparam com isso quando se julgou aqueles casos. Olha que interessante isso daí, né? Então ele fala aqui, ó, o fato é que é preciso atentar com maior rigor para o conteúdo preciso dos julgamentos, para além das teses compiladas nesse período, né, a discussão depois ele fala que pede relevo depois. Então, isso é muito interessante, né? Isso aí é muito interessante, você ter isso aí em mente, tá? Lembrando, algumas teses, tá, gente? Aí na ementa, vocês vão lá olhar, é muito interessante. Ele fala aqui na ementa, ó, algumas teses, né, de relevante. Então ele vem ali, ele fala sobre isso, né? E aqui, ó, eu vou, olha o que acontece aqui, que legal. Então ele vem aqui, ó, olha aqui, ó, isso já é ementa, tá? Então ele vem aqui, ó, direito processual civil, administrativo, aí tem vários temas, né? E ele vem, ó, proposta de revisão de teses repetitivas, competência, natureza jurídica, né, das teses anteriores à emenda 26 de 2016, caráter administrativo indexante, teses 126, 184, 280, 281, 282, 283, súmulas 12, 70, 102, 141, 408, todas do STJ. Então, tudo isso, algumas eles revisaram, outras eles mantiveram, outras eles cancelaram e editaram novas teses. Aqui, ó. E aqui embaixo, ele vai destrinchando cada uma delas. Então, só para dar um exemplo, ó, adequação da tese 282 STJ, ó, para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio tempus regitatum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas, ele vai falando, ó, né?
E ele vem aqui, ó, ressalvada a discussão dos efeitos da ADIM, compete unicamente à Corte Suprema nos termos dessa nova tese posta adiante. Eles vêm aqui, ó, cancelamento da tese 283, ó. Então ele está dizendo, aqui foi cancelado, né? Edição de nova tese, ó. Aí ele edita uma nova tese, falando dessa ADIM aqui, 2332. Né? Olha que interessante, o que ele colocou aqui? Qual é a tese? Agora é uma tese do STJ em repetitivo. Ó. A decisão acerca da eficácia e efeitos de medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial. Né? Que ele fala, descabe provocar o STJ para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do STF. E aí ele vai falando, ó, tem muita coisa legal aqui, muitas teses, tá? Então, isso aí é muito interessante, porque algumas ele deu novo significado, outras ele cancelou, outras eles mantiveram, tá? Então, o que eu tinha que trazer era isso aqui, né? Lembrando sempre, né? Lembrando sempre aqui para vocês, né? Que aqui a nossa jornada, a tua jornada aqui comigo, conosco, esse caminho rumo a se tornar realmente um especialista na atuação perante os tribunais superiores. Para se tornar um especialista, a gente precisa saber de muita coisa. Isso aí é um tema importante que você não pode deixar passar. Tá? Espero que tenha gostado, né, do conteúdo de hoje. Deem um like aí se gostaram, compartilhem, façam sugestões, deixem seus comentários, estaremos sempre juntos aqui. Muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês. Tenham um bom carnaval, com segurança, né? E que depois do carnaval estejam todos muito descansados aí, né? Embora não tenha, né, muito feriado esse ano, para retomar aí suas atividades. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.